O Senhor esteja com todos, amém? Graças a Deus. Uma frase para você guardar no seu coração, para nós iniciarmos a meditação nessa noite. A graça, ela é para todos, independente de quão pecador você é. A graça do Senhor Jesus, ela é para todos, independente daquilo que você tenha feito, independente da vida que você tem levado, a graça de Deus, ela pode nos alcançar, amém? Assim assentado como os irmãos estão, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa noite, onde nós podemos nos achegar a Ti. Nos achegar, Senhor Deus, através desses louvores, nos achegar, Senhor Deus, a Ti, através das orações, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, sermos gratos, Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Recebe, Pai, a nossa adoração, recebe, Senhor Deus, o nosso louvor. E agora também em relação à meditação na Tua Palavra, que o nosso coração possa estar aberto e atento a tudo aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. E eu oro também que o Senhor possa me usar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós estamos no nosso ano profético da expansão. E como introdução à nossa série do mês, que hoje sendo o primeiro domingo do mês, eu gostaria de trazer algumas informações a respeito da série. Também depois trazer algumas informações a respeito da carta que iremos estudar. E depois então propriamente falarmos a respeito de um tema específico que Deus colocou no meu coração a nós meditarmos juntos nessa noite. Como introdução à nossa série, é bom lembrarmos que esses temas que têm sido gerados e têm sido falados desde janeiro, são temas que foram gerados já no final do ano passado, num período de oração, onde a igreja ela tem se reunido e tem buscado em Deus esse direcionamento para o ano de 2025. Então tudo aquilo que nós já ouvimos a respeito daquilo que Deus ele tem nos direcionado, foi gerado em oração, realmente trazendo da parte de Deus para as nossas vidas, esse direcionamento e a forma como nós devemos conduzir e caminhar todas as coisas. É muito legal a gente pensar e é importante lembrarmos que Deus, Ele não é pego de surpresa. Tudo aquilo que nós temos sido ministrados já estava no coração de Deus. E então esse tempo de oração, ele é simplesmente para alinharmos o nosso coração àquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E nós temos sido ministrados através das cartas do apóstolo Paulo, desde o mês de janeiro, e vamos continuar sendo ministrados até dezembro, dentro das cartas do apóstolo Paulo, entendendo que nós somos cartas para um novo tempo. E isso tem a ver então com os temas que a gente tem estudado. Cada mês e cada ministração tem sido dirigida e ministrada de uma forma que nós venhamos a entender que nós somos essas cartas para um novo tempo. Esse mês o nosso tema ele é fidelidade e diligência. Fidelidade e diligência. E assim como as igrejas no início da sua história, os líderes no começo da história da igreja enfrentaram muitos desafios, nós também nos dias de hoje passamos por momentos parecidos, por desafios igualmente grandes, por momentos de pressão, momentos de conflitos, desafios como igreja, desafios no meio da cultura, mas nós vamos responder a esses desafios, a esses conflitos, com fidelidade e diligência. Essa vai ser a nossa resposta, como cartas para esse novo tempo, como cartas para essa próxima geração, para o momento em que nós vivemos e nós também vivermos essa realidade de fidelidade e diligência também nos dias de hoje. A imagem que nós temos para ilustrar a série do mês, ela é um farol, que está ali refletindo a sua luz, fazendo a sua função, e quando eu vejo esse farol, ele não é especificamente algo específico de uma embarcação, como nós temos a nossa ilustração do ano, uma embarcação, e temos estudado e temos ilustrado alguns itens da embarcação. O farol ele não é especificamente algo da embarcação, mas é fundamental para a navegação.
Então o farol ele é um item importantíssimo para a navegação. Duas coisas vêm ao meu coração quando eu vejo essa ilustração desse farol. A primeira delas é alegria em saber que a terra está próxima. Alegria em saber que estamos chegando. Em meio a um mar muitas vezes turbulento e dificuldades e problemas que enfrentamos, quando avistamos um farol, é algo que realmente deve alegrar o nosso coração, entender que em meio a turbulências, em meio a mar bravio, nós estamos chegando ao nosso destino, e isso traz então um alívio ao nosso coração. Quem aqui já passou por dificuldades, momentos de tribulação, momentos que parecia que o barco ia a pique? Acredito que todos já passamos por momentos bastante difíceis, mas quando nós vemos o farol, é algo que alegra o nosso coração, entendendo que a terra está próxima, ali há um ponto firme, um ponto onde é que nós podemos chegar, o lugar onde é que nós temos o nosso destino, ele está chegando. Uma segunda coisa que vem ao meu coração quando eu vejo a ilustração do farol, é que nós devemos tomar muito cuidado ao nos aproximarmos, porque existem grandes perigos e grandes problemas ao nos aproximarmos sem cuidado desse farol. Quando nos aproximamos dele, as margens desse farol podem estar escondidos perigos que nos fazem naufragar. Quem sabe rochas, bancos de areia, coisas que podem nos desviar da nossa rota. Então é outra coisa que vem ao meu coração quando eu vejo essa ilustração do farol. Então quando nós estamos nos aproximando dessa reta final, do ponto de chegada, também precisamos navegar com grande cautela e diligência. Precisamos ir com bastante cuidado. A nossa carta que nós vamos estudar esse mês, ela está baseada na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos então durante todo esse mês ser ministrados dentro da carta de 1 Timóteo. Quando nós pensamos na carta de 1 Timóteo, é importante nós entendermos que a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são conhecidas como epístolas pastorais. Essas cartas elas foram escritas aos que estavam exercendo pastoreio nas igrejas locais, e essas cartas elas tinham instruções tanto pessoais a esses líderes, como também a toda a igreja. Então durante esse mês nós vamos ser ministrados a entender que precisamos descobrir o poder da fidelidade e sermos fiéis ao Senhor até o fim, custe o que custar. Sermos fiéis ao Senhor até o fim, custe o que custar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Nessa reta final, muitos irão se desviar. Então nós precisamos realmente responder com fidelidade e diligência, andarmos com cautela, para que nós não venhamos a cair nos perigos e naufragar na nossa fé. Importa que os nossos valores, diante dessas circunstâncias, transpareçam pela nossa diligência na obra do Senhor. Sermos realmente diligentes naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, e nós respondermos assim, dessa forma, de uma forma transparente, que todos possam realmente ver quem nós somos, a nossa fé, em quem nós cremos. Em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 11 a 12, ele diz assim: você porém que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más, busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Nós realmente damos testemunhos, transparecemos aquilo que nós cremos, e nós, como essa orientação de Paulo a Timóteo, nos afastarmos de tudo aquilo que pode naufragar a nossa fé, seguirmos firmados em Cristo, firmados em Deus. O texto base que eu gostaria de usar nessa noite, para nós realmente
trazermos alguns ensinamentos daquilo que Paulo ele orientou a Timóteo e também orienta a nós como filhos de Deus no dia de hoje. Está no versículo 18 e 19 do capítulo 1, que diz assim: Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois muitos rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. Paulo ele está orientando Timóteo aqui a respeito da forma como proceder, da forma como caminhar, exortando Timóteo em relação a coisas que ele deveria realmente prestar atenção, para que a sua fé não naufragasse, e entendendo que todas essas orientações e exortações que Paulo traz a Timóteo, e que também traz para as nossas vidas nessa noite, são orientações vindas da parte de Deus, são orientações vindas em amor da parte do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos a naufragar na nossa fé, assim como Paulo ele fala no versículo 5, o objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O objetivo de Paulo a Timóteo não era apontar um erro, não era simplesmente apontar algo que Timóteo pudesse estar fazendo de errado, mas era uma exortação em amor, para que ele pudesse realmente proceder da maneira correta. Essas orientações e essas exortações, elas vinham de um coração puro, cheio de amor, para que Timóteo ele pudesse então realmente caminhar de uma forma correta, entender tudo aquilo que Deus havia colocado sobre a sua vida. Na nossa meditação de hoje, eu vou me deter no capítulo 1 apenas, e especificamente então no versículo 18 e 19, que nós já lemos. Como tema, eu coloquei o seguinte: fidelidade na doutrina e no bom combate da fé. Fidelidade na doutrina e no bom combate da fé. Para entendermos um pouquinho a respeito da carta de 1 Timóteo, é importante entendermos que ela é uma epístola pastoral, como eu já falei antes. O autor, ele é o apóstolo Paulo. Ela é escrita por volta de 62 a 64 depois de Cristo, provavelmente entre a sua primeira prisão em Roma, prisão de Paulo, primeira prisão de Paulo em Roma, e a segunda prisão final de Paulo em Roma. Então nesse período que Paulo ficou solto, então é que estima-se que foi escrita essa carta de 1 Timóteo. O destinatário era Timóteo, como Paulo chama ele de seu verdadeiro filho na fé, também companheiro de viagens missionárias de Paulo. E Paulo ele escreve essa carta a Timóteo com o objetivo de ensiná-lo como proceder na casa de Deus. Escreve a Timóteo com o intuito de instruir Timóteo a exercer a sua liderança de uma forma mais enérgica. Não sei se quem sabe Timóteo estava meio que à sombra de Paulo, mas Paulo instrui ele que ele então exerça a sua liderança de uma forma mais enérgica, realmente entendendo que ele é um instrumento de Deus no lugar onde ele está. Paulo ele escreve a carta de 1 Timóteo também a Timóteo, trazendo a memória de Timóteo a respeito dos falsos mestres, das falsas doutrinas, orientando Timóteo a combater esses falsos mestres e essas falsas doutrinas, e estabelecer uma estrutura na igreja, também a respeito sobre uma adoração pública. Paulo ele começa o capítulo 1, se apresentando, saudando o destinatário, e do versículo 3 até o versículo 17, Paulo ele vai então falar a respeito da graça de Deus, a respeito de entendermos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Paulo ele fala que o viver na graça não é ter medo da lei, pois quem está na graça sabe que a lei é boa e não precisa ter medo dela. Paulo ele vai falando e discorrendo a respeito da graça, trazendo algumas orientações a Timóteo a respeito da graça de Deus, para que ele não venha realmente se esquecer da graça de Deus sobre a sua vida. E Paulo ele próprio, ele dá testemunho a respeito dessa graça de Deus sobre a sua própria vida. No versículo 14, no versículo
15, Paulo fala assim: contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Esse é um testemunho próprio de Paulo a respeito da graça de Deus. Paulo, ele mesmo, sendo um perseguidor da igreja, alguém que procedia em pecado, alguém que vivia uma vida errada, foi alcançado pela graça de Deus, e a graça de Deus superabundou e transbordou sobre a sua vida. E ele então aí incentiva a Timóteo e traz essas orientações, esses lembretes a respeito da graça de Deus, também sobre a sua vida. Paulo, a partir da graça transbordante de Deus sobre a vida dele, ele teve a oportunidade de viver o novo de Deus na sua caminhada de fé. Viver a graça de Deus é desejar ter um coração puro e uma consciência honesta e uma fé sincera, assim como nós já lemos no versículo 5. O objetivo desta ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Viver a graça de Deus é estar aberto para o que Deus quer fazer conosco. Essa é a orientação que Paulo ele traz a Timóteo. Timóteo, viva a graça de Deus e esteja aberto a tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Essa é a orientação que Paulo ele traz às nossas vidas também nessa noite. Igreja Batista Filadélfia, estejam abertos para tudo aquilo que Deus quer fazer no meio de vocês. Tudo aquilo que Deus quer fazer em suas vidas. Viver a graça de Deus é dar glória a Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. O versículo 17, Paulo diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias a Deus. Esse é o viver da graça de Deus, independente das circunstâncias, independente do momento, dar glória a Deus, engrandecer ao nome do Senhor, por tudo aquilo que Deus já fez em sua vida, por tudo aquilo que Deus ainda fará. Assim então, com essa consciência da graça de Deus, Paulo ele chega aqui então no versículo 18 e 19, e traz orientações muito claras a Timóteo, e eu entendo também serem de extrema importância para nós nos dias de hoje. A primeira orientação no versículo 18, a parte A, eu coloquei como título de orientação: temos um chamado. Paulo ele fala para Timóteo assim: Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito. Essas palavras que Paulo está falando a Timóteo, com certeza elas fazem alusão a declarações proféticas de profetas cristãos sobre a vida de Timóteo. São palavras proféticas a respeito da vida de Timóteo, a respeito da natureza do seu chamado, a respeito daquilo que Timóteo haveria de fazer, a respeito da forma como Timóteo havia de proceder, a respeito do seu chamado para o ministério. Então Paulo ele traz a memória de Timóteo a respeito daquilo que Deus havia já feito sobre a sua vida, do chamado de Deus através de palavras proféticas. E ainda o interessante é notar que Paulo ele usa a palavra profecias no plural, entendendo que isso ocorreu em várias ocasiões, não simplesmente uma vez só, mas foram experiências que Timóteo foi vivendo, através de palavras proféticas da parte de Deus, em relação ao seu chamado, em relação ao seu ministério, em relação à forma como ele deveria de proceder. E a gente entende que essas palavras proféticas foram que guiaram Timóteo em relação a ser o companheiro de viagem de Paulo, em relação ao trabalho que eles fariam juntos. Essas palavras proféticas com certeza mostraram o trabalho de Timóteo em relação a ser um enviado especial de Paulo para solucionar problemas na igreja. Essas palavras proféticas com certeza direcionaram Timóteo a entender o seu trabalho como um pastor comissionado a consagrar outros pastores. E com certeza essas profecias, elas levaram também Timóteo a uma consagração formal diante da igreja, reconhecendo o seu ministério e também o seu chamado.
Quando Paulo está escrevendo isso para Timóteo, lembre das profecias anteriormente proferidas a seu respeito. Paulo está falando para Timóteo: lembre do seu chamado, lembre de tudo que você já viveu com Deus, lembre de todas as experiências que você já experimentou na presença de Deus. Eu não sei se Timóteo, quem sabe, estava desanimado em relação às batalhas, em relação aos momentos difíceis, e Paulo então traz a memória dele a respeito do seu chamado, a respeito das profecias proferidas a seu respeito, e então ele traz a memória de Timóteo: lembre do seu chamado. Quando eu estava preparando o esboço a respeito desse ponto aqui, veio à minha memória a respeito do meu chamado ao ministério. Num culto de quarta-feira, eu acredito que já devo ter compartilhado com os irmãos isso, mas assim como Paulo ele faz Timóteo lembrar do seu chamado, Deus ele também me fez lembrar a respeito do dia do meu chamado. Quando eu, com 7 ou 8 anos de idade, num culto de quarta-feira, depois do momento de culto, já as pessoas indo embora, alguns irmãos ajoelharam num período de oração, e a gente já meio que saindo, voltamos e nos ajoelhamos junto com aqueles irmãos, e o pastor orando, e entregando palavras proféticas, falando em línguas estranhas, e dando direcionamento àqueles irmãos. Eu lembro que eu ajoelhado ali, pensava no meu coração: tomara que o pastor não ore dessa forma sobre a minha vida. E Deus ele foi de uma forma usou aquele pastor a ministrar um chamado da parte de Deus sobre a minha vida. E ali com 7 ou 8 anos de idade já recebi essa palavra profética a respeito de um chamado ministerial, a respeito de caminhar dentro dos propósitos do Senhor, e a entender que, independente daquilo que eu já tenha passado, independente do mar bravio, independente das tempestades, dos momentos difíceis, ruins, trazer à memória o chamado de Deus sobre a minha vida. Quando eu estava preparando esse ponto, Deus ministrou o meu coração: lembre do seu chamado, independente daquilo que você já passou, independente daquilo que você ainda vai passar. Traga à sua memória as experiências que você já teve da parte do Senhor, o chamado de Deus sobre a sua vida. E é interessante nós entendermos que todos nós, como cristãos, temos um chamado da parte de Deus. Todos nós temos um chamado a um ministério específico, ou a algo coletivo da parte do Senhor. Todos nós, como cristãos, temos um chamado. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 fala assim: vocês porém são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos um chamado, somos chamados das trevas para sermos instrumentos da parte de Deus, anunciarmos as grandezas do Senhor. E então, independente do momento em que você está vivendo, quem sabe o mar está bravio, traga à sua memória o chamado de Deus sobre a sua vida. Traga à sua memória o chamado de Deus a realmente você caminhar como um filho de Deus. Traga à sua memória aquilo que Deus já fez sobre a sua vida e as experiências que você já viveu com Ele. Entender a fidelidade e a diligência é andar com o chamado de Deus em mente. Entender a fidelidade e a diligência é andar com o chamado de Deus em mente. Uma segunda lição que eu vejo que Paulo ele traz aqui a Timóteo é: combata o bom combate. A parte B do versículo 18 fala assim: firmado nelas, combata o bom combate. No grego, combata vem da palavra estrateo, que significa prestar serviço militar, servir como soldado. E a palavra combater, ela tem a palavra no grego estratégia, que significa uma expedição militar, uma campanha, uma guerra. Paulo, quando ele fala para Timóteo aqui, combata o bom combate, ele está trazendo à memória de Timóteo que
a luta, ela é uma luta séria, ela é uma guerra verdadeira, não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades do mal. E ele precisa realmente estar atento, como aqueles soldados que vão para uma guerra física, entender que essa guerra ela é tão importante quanto, e até mais importante, e ele precisa então estar com a sua mente e o seu coração preparado para essa batalha. E nós, como cristãos que decidimos viver de uma maneira espiritualmente correta, diante de Deus, viver de acordo com aquilo que Deus, Ele nos orienta, da forma como devemos viver, nós enfrentamos batalhas, enfrentamos lutas, vamos ser desafiados, vamos ser muitas vezes criticados, e nós precisamos então estar preparados para esse bom combate, preparados para o combate que está diante de nós. E Paulo, quando ele escreve isso a Timóteo, ele entende que o combate cristão é um bom combate. Combater as coisas por Cristo é um bom combate, porque tem um sentido de defender uma boa causa, defender algo que tem valor, entendermos que nós estamos atacando as fortalezas do mal, e isso é algo que realmente importa, é uma força boa em si mesma, e já tem resultados do bem eterno das almas. Nós estamos guerreando contra as coisas que afastam as pessoas de Deus, que fazem com que as pessoas não entendem aquilo que Cristo fez, e essa batalha das nossas vidas que Deus coloca diante de nós, é uma boa batalha. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo aqui, combata o bom combate, ele coloca uma expressão escrita, firmados nelas. Firmados no quê? Firmados e inspirados nas profecias que ele já havia recebido, firmado nas experiências que ele já havia tido com Deus. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, firmado nelas, combata o bom combate, ele dá a entender que Timóteo ele não está desarmado para essa batalha. Essas profecias e as palavras proféticas, as palavras recebidas da parte de Deus sobre a vida dele, eram as armas e algo que realmente autenticava e dava forças e o capacitava a combater esse bom combate. As profecias, elas são acompanhadas do poder do Espírito Santo. Essas profecias, muitas vezes, elas são acompanhadas da imposição de mãos, e ao receber palavras proféticas, ao receber palavras da parte de Deus, nós somos capacitados a enfrentar esse bom combate, somos capacitados a irmos adiante conforme a orientação que nós recebemos. Se nós recebemos uma palavra da parte de Deus em relação a ir, Deus ele irá nos capacitar. Se nós recebemos uma palavra em relação ao ficar, Deus ele irá nos capacitar em relação àquilo que nós recebemos como palavras da parte de Deus. E essas profecias, elas podem ser entendidas como uma armadura, a arma com a qual nós podemos lutar esse bom combate espiritual. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo ele fala assim: não te faça negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecias e com a imposição de mão dos presbíteros. O mesmo Espírito Santo que confere a profecia, ele também nos dota de poder, para que nós possamos avançar em relação à instrução recebida. O mesmo Espírito Santo que nos orienta, é aquele que nos capacita. Paulo ele está dizendo a nós nessa noite, que nós somos empoderados a esse combate, através das palavras que nós recebemos, através das orientações que nós recebemos, nós somos capacitados pelo Espírito Santo, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos diante do mar bravio, não estamos sozinhos na nossa navegação, não estamos sozinhos diante das batalhas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 24, Paulo ele fala assim: aquele que os chama é fiel e fará isso.
Aquele que nos chama, Ele é fiel, e Ele também nos capacita a nós realmente conseguirmos alcançar o nosso objetivo, lutarmos o bom combate em Cristo Jesus. Uma terceira orientação que Paulo, ele traz a Timóteo, está no versículo 19, a parte A, que diz assim: apegue-se à fé, conserve a fé. E em outras versões fala mantendo a fé. A gente pode entender que essa expressão, ela tem, em manter a fé, em conservar a fé, ela refere-se a uma fé objetiva e também a uma fé subjetiva. A fé subjetiva, ela tem a ver com um bom soldado de Cristo, que deve confiar firmemente no Senhor, tendo-lhe entregue totalmente a alma. Alguém que realmente confia totalmente no seu Senhor. Paulo está falando a Timóteo que ele deve ter essa fé, conservar essa fé de confiar a sua vida, a sua alma totalmente ao Senhor. E em relação a uma fé objetiva, é que um bom soldado cristão, ele apega-se firmemente ao sistema doutrinário cristão, ele obedece às ordens, ele obedece às instruções, ele não luta de qualquer jeito, ele usa das estratégias que Deus dá, ele usa das armas que Deus coloca nas suas mãos. A fé aqui sugerida por Paulo a Timóteo, é uma fé que confia a sua vida totalmente ao seu Senhor, e obedece de uma forma clara e direta às suas ordens e às suas orientações. Paulo, quando ele está orientando Timóteo a esse respeito, ele está também dando uma orientação a Timóteo em relação aos falsos mestres e aos gnósticos, que rejeitavam pontos primordiais da fé cristã, que era em relação à autoridade de Cristo, que era em relação ao poder salvador de Jesus, dando e pregando uma falsa mensagem que os seres humanos, alguns não seriam passíveis de redenção e de salvação. Essa era a pregação desses falsos mestres. Então Paulo, quando ele fala para Timóteo a apegar-se firmemente na fé, a estar apegado à fé, conservar essa fé, é ele realmente entender quem o chamou, entender a quem ele prestava contas, quem era o seu Senhor, quem era que o sustentava ele no seu ministério, quem estava à frente de todas as coisas, e ele entender que as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos desses falsos mestres e gnósticos, não era a verdade vinda da parte de Deus. Então Paulo, ele fala assim: a fidelidade e a diligência de um bom soldado cristão está em saber quem Cristo é, está em confiar a sua vida totalmente a Ele. Conserve a sua fé, conserve a sua fé. Essa é a orientação de Paulo a Timóteo, e essa é uma orientação da parte de Deus para as nossas vidas também nessa noite. Você sabe quem Cristo é para você? Você sabe quem Cristo é na sua vida? Você confia a sua vida totalmente ao Senhor? Você confia os seus planos e os seus projetos ao Senhor? Confia tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos ao Senhor? Fidelidade e diligência de um bom soldado cristão é realmente entender e saber quem Cristo é para ele, quem Cristo é em sua vida, e confiar a sua vida totalmente a Ele, ter opiniões corretas ao seu respeito e a respeito da sua missão na terra. Não questionamos a respeito daquilo que Deus ele coloca como missão às nossas vidas. Não questionamos: será que realmente foi Deus que me chamou? Será que realmente o Espírito Santo ele está me capacitando? Será que é realmente verdade esse negócio de entregar a vida ao Senhor, deixar com que Ele conduza todas as coisas? Quando nós entendemos a fidelidade e a diligência, sabemos quem Cristo é nas nossas vidas, nós confiamos
totalmente a nossa vida a Ele. Não pensamos nada que venha a desmerecer ou falar contra aquilo que Cristo ele já nos orientou a fazer. E é isso que Paulo está falando ao Timóteo: conserve a sua fé, saiba quem Cristo é, saiba quem te chamou, lembre das profecias, lembre do seu chamado lá na quarta-feira, naquele culto, lembre do momento em que você decidiu entregar a sua vida ao Senhor, lembre-se das experiências que você já viveu com Cristo, dos momentos em que Deus ele te direcionou, no momento de mar bravio, no momento em que havia a bonança e a paz, nos momentos em que você achou que o barco ia a pique, e Deus ele estava com você no barco. Lembre-se dessas experiências, e lembre e conserve a sua fé em Cristo, que está em você, que está com você em todo o tempo. Uma quarta orientação, e um quarto ensinamento que Paulo ele traz a Timóteo, está na parte B do versículo 19, que diz assim: mantenha a consciência limpa, tenha uma boa consciência. A verdadeira espiritualidade nos dá um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, assim como nós já lemos no versículo 5. A consciência ela é uma função da alma do homem, do ser humano. É algo que vem no interior do ser humano, e ela nos dirige no conhecimento do bem e do mal. O aspecto moral da fé, que aqui Paulo está trazendo uma memória de Timóteo, é que um bom soldado, ele não deveria conduzir-se de uma forma que a sua consciência o condenasse. E aí Paulo também, com essa orientação a Timóteo, está combatendo os falsos mestres gnósticos, que pregavam acerca de Cristo uma falsa mensagem, e pregavam essas falsas doutrinas, e não tinham uma consciência a respeito disso. A sua consciência não os acusava a respeito dessa má conduta, a respeito da forma como eles conduziam o seu modo de falar, o seu modo de agir. E Paulo então ele traz essa orientação a Timóteo, a respeito de ter e manter uma boa consciência. Nós entendemos que a consciência ela é um instrumento de Deus para instruir o homem. Romanos capítulo 2, o versículo 15, ele fala assim: mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles, nisto dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. A consciência ela nos acusa quando nós fazemos algo de errado, mas ela também nos traz paz ao coração quando nós estamos caminhando de uma forma correta, da forma como Deus ele nos orientou a caminharmos. Ela vai fazer com que nós possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilos. A nossa consciência ela também acusa-nos de pecado. Em Atos capítulo 2, o versículo 37, quando algumas pessoas ouviram a respeito de Jesus, através da pregação de Pedro e dos outros apóstolos, eles falaram o seguinte: quando viram isso, ficaram profundamente aflitos, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Foram acusados pelas suas consciências a respeito do pecado que haviam cometido. Nós precisamos da aprovação da consciência para continuarmos adiante. Em Romanos capítulo 14, o versículo 22, Paulo ele fala assim: assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. A nossa consciência ela vai nos dirigir a nós realmente caminharmos em paz em relação àquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, em relação à forma como nós devemos proceder no nosso dia a dia, na forma como nós vamos agir e responder ao mundo em relação aos momentos de dificuldade, aos conflitos em que nós enfrentamos. A nossa consciência ela vai nos aprovar e vai dar esse direcionamento. E nós precisamos tomar cuidado para que a nossa consciência ela não seja cauterizada ou até mesmo contaminada. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo fala assim: por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada.
é um perigo realmente que acontece. É isso que havia acontecido com esses falsos mestres, com os gnósticos, que falavam uma falsa pregação a respeito de Cristo, e isso não os acusava, tinham as suas consciências cauterizadas, viviam de qualquer maneira e de qualquer forma procediam, e isso não os acusava. Paulo ele escreve a Tito no capítulo 1, versículo 15, para os puros, todas as coisas são puras, contudo para os impuros e descrentes, nada é puro, ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Para aqueles que não têm a sua consciência moldada de acordo com a vontade do Senhor, qualquer coisa é válida, vivem no relativismo, qualquer coisa pode ser certa, e deixam que a sua consciência os guie de uma maneira errada, tem a sua consciência corrompida, tem a sua consciência cauterizada. Nós precisamos ter a nossa consciência, a iluminação espiritual, do contrário, será um guia falso. Atos capítulo 23, o versículo 1, Paulo fala assim: fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até hoje. Deus, ele dirigia o apóstolo Paulo, e ele sabia que ele estava sendo dirigido pelo Senhor, e ele estava com a sua consciência tranquila em relação às acusações que faziam contra ele. Paulo, de acordo com essa orientação a Timóteo, ele entendia que a crença certa, a entrega da própria alma a Cristo, uma vida de santidade e uma boa consciência, não poderiam ser rejeitados, porque isso poderia trazer o naufrágio da sua fé, isso podia trazer o naufrágio da sua fé. Winzinger, ele tem uma frase que fala assim, um teólogo: a consciência do pecado não arrependido, nem perdoado, ele mata a fé, ele mata a fé. E nós também precisamos entender que a nossa consciência humana, naturalmente ela não é boa, ela não tem inclinações para o bem. Nós precisamos ter a nossa consciência lavada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele precisa purificar a nossa consciência e conduzir as nossas vidas, a nós realmente caminharmos e termos uma conduta apropriada como cristãos. Se nós deixarmos a vivermos de qualquer maneira, não sendo orientados por Cristo, nós iremos caminhar de uma maneira que não glorifica o nome do Senhor, mas tendo a nossa consciência lavada pelo sangue de Jesus, nós iremos caminhar de uma maneira correta, teremos uma conduta apropriada como cristãos. A boa consciência é aquela atitude íntima que preserva o barco em uma boa condição de navegação. A nossa consciência, ela vai nos conduzir no nosso dia a dia, no nosso proceder, na nossa forma de agir, de uma maneira com que nós consigamos avançar cada vez mais, irmos cada vez mais adiante, andarmos cada vez mais adiante e não naufragarmos na nossa fé, não termos o nosso barco danificado, para que nós possamos realmente conduzir todas as coisas e chegarmos ao nosso destino. Pensando a respeito da consciência e a respeito da ilustração do nosso mês, que é um farol, eu entendo também que, além de o farol, então, trazer a alegria de que a terra vista à frente, ele também é um alerta de cuidado de uma navegação diligente. Assim como a nossa consciência, ela também precisa nos alertar, nos direcionar a respeito dos perigos que estão à nossa frente, a respeito das falsas doutrinas, a respeito das falsas crenças, nós também sermos orientados, assim como o farol ele orienta a navegação, sermos orientados pela nossa consciência, a nós realmente termos uma navegação diligente, irmos adiante e assim conseguirmos chegar ao nosso destino, chegarmos à terra prometida, chegarmos aonde Deus ele tem nos chamado para ir, chegarmos ao nosso destino final. Eu convido os irmãos a nós ficarmos de pé. No versículo 20, Paulo ele traz aqui uma lista.
de nomes que não conseguiram chegar ao seu destino, de pessoas que naufragaram na fé. Ele diz assim: entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Uma lista de nomes de pessoas que não foram diligentes na sua caminhada de fé, deixaram com que a sua fé naufragasse. E é um alerta para nós hoje, entendermos que precisamos estar alertas aos perigos, precisamos estar alertas às orientações que Deus Ele traz sobre nós, a nós não naufragarmos na fé, a não termos o nosso nome nessa lista do versículo 20, mas nós realmente nos apegarmos e ficarmos firmes à fé verdadeira, combater o bom combate em Cristo Jesus, entendermos que nós temos um chamado, somos chamados pelo Senhor, entendermos que nós precisamos ficar atentos e não deixar com que o farol da nossa consciência se apague e naufraguemos na fé. Que Deus Ele possa estar nos conduzindo em todas as coisas e sermos realmente fortalecidos, orientados através dessas exortações que Paulo traz a Timóteo e ele também traz aos nossos corações nessa noite. Não são acusações, não é um apontar, mas é com muito amor da parte de Deus. Deus quer que nós cheguemos ao nosso destino, Deus quer que nós cheguemos em segurança ao nosso destino, que não naufraguemos na fé, mas que continuemos firmes na fé verdadeira em Cristo Jesus, entendendo quem Cristo é para cada um de nós, entendendo que nós dependemos totalmente dEle, e é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos dá palavra, é Ele quem nos dá direcionamento, é Ele quem nos orienta em todas as coisas, e nós podemos ficar tranquilos, que não estamos sozinhos. Glórias a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te engrandecemos, Pai, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, que o Senhor possa estar sempre nos orientando, nos direcionando, Pai, em todas as coisas, que nós não venhamos, Senhor Deus, a naufragar na fé. Sabemos, Senhor Deus, que estamos na reta final, que o Senhor está às portas, e muitas coisas e muitos perigos se levantam contra as nossas vidas, muitas teologias, muitas falsas verdades, muitas coisas, Senhor Deus, têm afligido, Senhor Deus, os nossos corações. Não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos a desfalecer, mas que venhamos, Senhor Deus, com fidelidade e diligência, obedecer, Senhor Deus, as tuas orientações, as exortações que vêm da parte do Senhor, e caminharmos, Pai querido, da forma como o Senhor quer que caminhemos, Pai. Nós te louvamos e nós te engrandecemos, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, irmãos. Meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra, e eu não sou mais eu não sou mais a minha porção, brilho esmagado, vinho no pão, e eu não sou mais
Aleluia! Essa é a nossa promessa, amém? Vamos gastar nossos dias, nossa vida e tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para coroar aquele que deu a vida por nós. Entramos no mês de fidelidade e diligência. E algo muito diligente que temos que fazer, que é chamar o Jesus para nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse os olhos. E hoje é dia de salvação na casa do Senhor. Você que ouviu essa palavra, talvez tenha caminhado já há algum tempo aqui na igreja, mas ainda não fez um compromisso público com Jesus e decidiu caminhar com Ele. Eu quero te convidar essa noite a fazer isso. Um compromisso público com Jesus, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador. E a pergunta é clara: se você quer aceitar Jesus na sua vida, no seu coração, eu convido você a dar um sinal com a sua mão e falar: eu quero. Se você nunca fez isso hoje, o Espírito Santo te move a isso. Levante a sua mão e fala: eu quero Jesus em minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é dia de salvação nessa casa. Há mais alguém que decide hoje seguir Jesus para o resto da vida? Levante a sua mão. Jesus te chama essa noite. Glória a Deus, temos aqui um grupo maravilhoso. Eu quero orar com vocês. Mantenha-se de olhos fechados. Se você levantou a sua mão, quero que você ore comigo. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e faz tudo novo na minha vida. Senhor, me ajuda a continuar nos teus caminhos, que a fidelidade, a diligência de continuar a te servir a cada dia seja, Senhor, uma decisão essa noite, para sempre, para a eternidade. Perdoa os meus pecados, cuida da minha vida e seja o farol em cada dia da minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, Ele é bom. Glória a Deus. Para você que fez essa oração pela primeira vez, não sai correndo, conversa com a gente. Uma Cida está aqui já, ela já vai acolher vocês e nós queremos caminhar juntos. A Filadélfia